Nuremberg, filme de thriller emocionante que conquistou o top 10 da Prime Video. O som pesado e metálico ecoando de uma porta de cela de prisão sendo trancada, seguido pelo arrastar lento de uma cadeira de madeira sobre o chão de concreto frio. Ao fundo, o som distante e abafado de máquinas de escrever datilografadas em ritmo frenético e burburinhos de um tribunal lotado. A voz pausada, analítica, mas visualmente desgastada e trêmula do Dr. Douglas Kelley ressoa. Eu fui enviado à Alemanha com uma única missão científica: provar que os monstros que destruíram o mundo eram loucos, anormais, aberrações da natureza. Mas quando eu sentei na frente de Hermann Göring, eu percebi o verdadeiro horror. Eles não eram loucos, eles eram assustadoramente humanos. E o mal deles era contagioso. A música começa com notas graves arrastadas e fúnebres de um violoncelo que logo ganha peso de batidas secas em uma atmosfera orquestral sombria, recriando o peso histórico, a urgência moral e o suspense psicológico da Europa pós-batalha, pós-guerra, gente. Então se prepare, se você gosta de filmes de suspense psicológico, com drama, muitas emoções, de fatos reais, você vai adorar esse filmaço aqui. O que você faria se você, como um brilhante e idealista psiquiatra do exército americano, recebesse a missão de entrar nas celas mais vigiadas do planeta para avaliar a aptidão mental e a sanidade de 22 principais oficiais nazistas que restaram vivos após a queda do Terceiro Reich? O que você faria? Escreve aqui pra gente, então já se inscreve no canal e aperta o dedo no gostei se ainda não apertou. E para o Dr. Douglas Kelley, o desafio parecia puramente clínico: carimbar os laudos que permitiram que o promotor-chefe Robert H. Jackson conduzisse o julgamento mais importante do século. Mas, ao cruzar a linha de defesa, iniciar as sessões de interrogatórios com Hermann Göring, o braço direito de Adolf Hitler, a ciência de Kelley esbarra em um labirinto de manipulações, cinismo e inteligência distorcida. O que deveria ser uma análise médica de rotina transforma-se em um duelo psicológico sem volta, onde tentar decifrar a verdade e a origem e a natureza do mal ameaça destruir a própria mente e a moralidade do homem que busca a verdade. Então prepare-se para uma análise minuciosa, tensa, perturbadora e profundamente histórica sobre o espetacular drama psicológico que estreou nos cinemas brasileiros e que agora está bombando no topo das produções mais assistidas do Prime Video, mostrando que os monstros mais perigosos são aqueles que sabem usar as palavras para corromper a sua alma. E o novo, denso e avassalador drama histórico com tintas de thriller psicológico que acabou de desembarcar um catálogo do Prime Video e se tornando um sucesso de recomendações obrigatórias para quem busca um filme de alta qualidade e atuações monumentais. É o aclamado Nuremberg, dirigido e roteirizado com extrema precisão por James Vanderbilt, renomado por seus trabalhos impecáveis de construção de tensões em Zodíaco. O filme é inteiramente baseado em fatos reais. Ele é adaptado a partir de um livro de não ficção, O Nazi e o Psiquiatra, escrito pelo jornalista Jack L. Hay. O longa promete o encontro de dois titãs da atuação cinematográfica atual e o vencedor do Oscar, Rami Malek, entregando uma performance física e mentalmente desgastante como o Dr. Douglas Kelley. E o também vencedor do Oscar, Russell Crowe, que também é muito bom e está entregando um ótimo papel, uma das suas atuações mais viscerais, magnéticas e assustadoras de sua carreira recente, no papel implacável do Marechal Hermann Göring.
Completando o trio de ferro do elenco principal, o brilhante Michael Shannon surge como uma força dramática imponente na pele do juiz promotor-chefe das Forças Aliadas, Robert H. Jackson. Acompanhamos por um elenco de apoio de luxo que conta com Jason Slattery e Colin Hanks e o jovem que se prometeu muito bom, Leo Howell, que é muito bom também. Então já aperta o dedo no gostei que temos aqui ótimos atores e um ótimo filme fatos reais para você, gente. E a narrativa de Nuremberg nos transporta diretamente para o cenário desolado cinzento em ruínas da Alemanha de 1945, logo após o término oficial da Segunda Guerra Mundial, com a Europa tentando recolher os pedaços de sua dignidade e o mundo em completo estado de choque diante da revelação progressiva dos horrores sem precedentes do Holocausto. E as forças aliadas estabelecem um tribunal internacional na cidade de Nuremberg para julgar a cúpula do regime nazista derrotado. No entanto, para que o julgamento tenha legitimidade jurídica internacional e não pareça apenas uma execução sumária por parte dos vencedores, o promotor Robert H. Jackson, interpretado por Michael Shannon, precisa garantir que todos os prisioneiros estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais para responderem por seus atos e crimes de guerra. E é nesse contexto de extrema pressão política e moral e o tenente-coronel e psiquiatra Douglas Haley, interpretado por Rami Malek, é convocado, munido de testes científicos, questionários psicológicos e um profundo desejo de entender o que se passa na mente de homens que assinaram as ordens de extermínio de milhões de inocentes. Kelly entra nos blocos de celas secretas. O seu objetivo inicial é mapear o que a ciência da época chamava de anomalia nazista, uma suposta patologia ou loucura compartilhada que justificasse tanta crueldade. No entanto, a sua pesquisa acadêmica é estraçalhada por vários motivos logo na primeira semana, quando ele fica frente a frente com o prisioneiro número 1 do complexo, Hermann Göring. Olha só então, cara, a pesquisa dele era muito boa, porém ele não pensava que iria encontrar um cara com uma sanidade tão boa, com uma mente boa e fazer a crueldade que eles faziam, né? Então, gente, aperte o dedo no gostei se você gosta de fatos históricos, se gosta de filmes de suspense e drama e emoção, que esse filme aqui é muito bom, e escreve aqui no comentário se você tá gostando do nosso vídeo também, tá? O segundo bloco do filme transforma o confinamento das salas de interrogatórios em uma das arenas mais claustrofóbicas e tensas do cinema recente. Russell constrói um Hermann Göring que foge completamente do estereótipo do vilão estereótipo ou caricato. O seu Göring é um homem de um carisma perverso, culto e imponente, manipulador e que domina a psicologia dos seus captores. Olha só, o cara virou o jogo praticamente, né? De uma forma assombrosa. Livre do vício em morfina que costumaria diante ter nessas batalhas, nessas guerras, o líder nazista usa sua inteligência afiada para transformar a sessão de avaliações do Dr. Kelly em um palco de exibição de sua própria ideologia, desafiando a superioridade moral do psiquiatra a cada pergunta. A atuação de Rami Malek é cirúrgica ao registrar o desmoronamento interno de seu personagem. À medida que as conversas avançam e Kelly percebe que Göring, assim como os outros 21 oficiais nazistas, passa nos testes de inteligência e sanidade com louvor, o desespero começa a tomar conta do médico. A verdade que a ciência não queria aceitar começa a vir à tona de forma dolorosa. O mal que devastou o mundo não nasceu da loucura ou de um distúrbio mental, mas sim de escolhas conscientes de uma
burocracia fria e da ausência deliberada de empatia realizada por homens perfeitamente sãos. Esse peso psicológico começa a consumir a vida pessoal de Kelly, que passa a ter noites de insônia, crises de ansiedades e a distanciar de seus próprios companheiros do exército, sendo sugado por uma obsessão destrutiva de tentar achar uma rachadura na mente de Goring. Então ele viu, né, que o cara era inteligente, o cara era são, mas era ruim mesmo. O cara era ruim, ele tinha uma mente totalmente voltada para uma ideologia que era ruim. Daí ele tentava achar, né, algo na psicologia que entendesse a mente de um cara para falar que ele era louco, achar alguma doença para aquele cara para justificar, né, os seus atos malignos. Mas na verdade ele achou um cara inteligente, um cara que fez tudo isso com uma sanidade incrível. Enquanto o embate psicológico se desenvolve nas sombras das celas, o filme ganha contornos de drama de tribunal épico nas sequências lideradas por Michael Shannon. O promotor Robert H. Jackson enfrenta o monumental e quase impossível tarefa de organizar toneladas de documentos, filmagens dos campos de concentração e testemunhas de sobreviventes para construir a acusação inédita na história do direito internacional. Jackson precisa lutar contra o ceticismo de seus próprios aliados e a arrogância dos réus, que usam o tribunal para tentar fazer discursos políticos para a posteridade. Então ele está tentando, né, verificar se não vai ser imparcial ou parcial também, né? Porque ele precisa saber que esses caras são ruins, mas ele precisa julgar eles da forma mais direta, da forma mais honesta do juiz, né? Ele tem que ser ali imparcial, ele precisa dar um julgamento justo para esses caras, mesmo eles não merecendo, porque eles não deram para ninguém, né? Na época, né? Foram monstros. Então aperta o dedo no gostei se você ainda tá vendo esse vídeo, se você gosta do nosso vídeo, aperta o dedo no gostei se ainda não apertou. E o roteiro de James Vanderbilt amarra essas duas frentes de forma brilhante. As descobertas psicológicas de Dr. Kelly alimentam as estratégias de interrogatórios de Jackson no tribunal, criando um jogo tático onde cada avanço na corte depende da quebra do orgulho dos generais nazistas nos bastidores da prisão. A presença dos atores como John Slattery e Colin Hanks na equipe jurídica traz o peso das divisões internas dos aliados, que temem que uma falha no processo transforme os criminosos em mártires aos olhos da população alemã derrotada. Olha só, gente, é verdade, eles têm que ter muito cuidado e tudo isso foi fatos reais. Eles estudaram tudo, fizeram um ótimo trabalho, porque senão poderia se transformar numa Alemanha ruim, né? E hoje a Alemanha é um país ótimo, né? Um país que hoje praticamente é um dos melhores da Europa. E o Dr. Kelly, você veio até aqui com seus papéis, as suas manchas de tinta e as suas teorias americanas modernas, achando que podia me trancar em uma gaveta de diagnósticos médicos? O personagem do Rami Malek queria me rotular como um monstro doente para que seu país pudesse dormir em paz à noite, acreditando que o mal é uma exclusividade nossa. Mas você já sabe a verdade, não é? O roteiro do James Vanderbilt não te deu essa saída fácil, né? Você olhou aos meus exames, você mediu o meu raciocínio e descobriu que eu sou tão quanto você são. O juiz Jackson pode encher aquele tribunal de papéis e o Michael Shannon pode fazer os seus discursos grandiosos sobre o Holocausto, mas a história vai lembrar que nós construímos um império que quase derrubou vocês de joelhos e o mundo junto. O mal não é uma doença da mente, doutor. É o poder que faz e o que você precisa ser feito sem que o remorso paralise as suas mãos. Isso sim. Você passa horas me encarando nessa cela tentando achar a minha loucura, mas tudo o que você está encontrando quando olha para mim é o reflexo dos seus próprios medos escondidos sobre essa farda. Olha só, gente, então, né,
pelo jeito aqui, pelo discurso desse monstro, desse cara aqui, né, que na verdade não era monstro, ele era ação, mas ele era uma pessoa que não devia ser chamada de ser humano, né, de tanto mal que fez. Ele falou que praticamente o médico tinha medo, né, por ser um soldado, ser um militar também, um psiquiatra militar, tinha medo daquilo se tornar, né, do lado dele no futuro. Que quando ele entrasse numa batalha igual esses caras entraram na época da Segunda, eles virassem esses monstros também. O médico tem medo de ele virar aquele monstro que tá na frente dele ali. Muito interessante. Então aperte o dedo no gostei se ainda não apertou. E por que Nuremberg é o clássico moderno imperdível do Prime Video? Se você é apaixonado por dramas históricos de peso que preferem o suspense psicológico dos diálogos inteligentes às explosões físicas e que provocam reflexões morais profundas no estilo de Frost Nixon, Julgamento em Nuremberg ou O Labirinto em Mentiras, este longa se destaca por esses 4 pilares fundamentais que eu irei falar para você agora. Primeiro pilar eu vou falar, mas o último é o melhor. Fica até o último que com certeza você vai gostar. O embate de atuações do ano. O contraste entre a expressividade contida, nervosa e intelectual de Rami Malek e a imponência física, cínica e avassaladora de Russell cria uma faísca dramática e espetacular na sua tela. Temos um roteiro também baseado em fatos reais ocultos. O filme joga luz sobre a figura histórica e trágica do Dr. Douglas Kelly, cuja a contribuição para o julgamento e o preço psicológico que pagou por sua missão médica raramente foram abordados pelo cinema tradicional. Com certeza, né? Se o cara foi um cara que pagou, né? Ficou psicologicamente abalado, com certeza ele merece ser retratado, né, gente? Com certeza. E a direção cirúrgica de James Vanderbilt ao cinema do filme, que usa paletas de cores frias, iluminações expressivas muito impressionantes e planos fechados para transmitir a claustrofobia das celas e o peso moral que esmaga os ombros dos protagonistas. E o quarto é, gente, antes do quarto, aperte o dedo no gostei aí que é muito bom. Uma reflexão contemporânea sobre a humanidade. O filme foge das respostas simplistas, forçando o espectador a encarar a assustadora realidade de que as sementes do autoritarismo e da crueldade organizada podem brotar em qualquer sanidade quando a vigilância ética é deixada de lado. Olha, com certeza, hein, gente? É uma reflexão mesmo que o mal não é de pessoas burras, não. O mal pode vir de pessoas inteligentes, pode vir de qualquer um. Depende da cabeça da pessoa, da ideologia da pessoa também, né? E tudo converge para o fechamento dos trabalhos do tribunal e a leitura das sentenças dos 22 oficiais nazistas, como a aproximação do desfecho do processo. A tensão atinge o ponto de saturação máxima. Douglas Kelly percebe que, embora tenha cumprido a sua missão militar e entregue os laudos que permitiram o Jackson conduzir a acusação até a vitória jurídica histórica, a convivência e o mergulho na mente de Hermann Göring deixaram uma cicatriz indelével e destrutiva em sua própria mente e psicológico. Com certeza ele ficou, né? E o confronto final entre o médico e o paciente não se dá por gritos, mas pela dolorosa constatação do impacto que a proximidade com o horror causa na sua mente e daqueles que tentam combatê-lo. Gente, será que ele ficou horrorizado muito e aquele mal foi passado para ele e ele não conseguiu entender, ele conseguiu desacreditar de tudo que ele estudou, né? Muito forte. E a resolução de Nuremberg entrega um desfecho histórico, seco, realista e de uma carga dramática emocional avassaladora. O longa não busca o alívio fácil do entretenimento de Hollywood, honrando a verdade dos registros históricos e a complexidade do livro de O Nazista e o Psiquiatra. A justiça nos tribunais é alcançada, mas o preço cobrado daqueles que carregaram o peso nos bastidores psicológicos do julgamento ecoa de forma melancólica e poderosa na mente do espectador após os créditos finais que começaram a subir. No final das contas,
Nuremberg entrega muito mais do que a reconstrução impactante e impecável de um marco jurídico mundial. A produção funciona como um aviso histórico urgente sobre a fragilidade da civilidade humana diante do abismo da ambição e do preconceito organizado. O Dr. Douglas Kelly provou ao mundo que os monstros que operaram o horror do Terceiro Reich não pertenciam a outra espécie. Eles compartilhavam da nossa própria biologia e sanidade, o que torna o legado de vigilância democrática e humanitária de Nuremberg uma tarefa eterna para todas as gerações futuras. Isso é um aviso, hein, gente? As sentenças foram executadas, as portas dos tribunais históricos finalmente se fecharam e os laudos médicos foram arquivados na história da medicina, deixando a lição inesquecível de que, para combater a escuridão do mundo, é preciso coragem para olhar para dentro do abismo, sem permitir que ele mude quem nós somos. E se você gosta de filmes faciais, filmes que te deixam grudado na ponta da cadeira do começo ao fim do sofá, aonde você estiver, do começo ao fim, pensando como eles foram capazes de fazer tudo aquilo, abra agora mesmo o seu aplicativo do Amazon Prime Video e diminua as luzes do seu ambiente e concentre-se nas grandes atuações de Rami Malek Russell e assista Nuremberg hoje mesmo. Só fica uma recomendação intelectual. Prepare-se para um filme que vai fazer você pensar, debater e refletir muito após o encerramento da projeção. Se você vai assistir na sua TV, coloca no volume máximo, TV grande, pequena, de 45, de 55, no celular, no tablet, aonde você for assistir, assista, mas se concentra muito porque é um filmaço. E o julgamento terminou. A história foi gravada. Você teria a psicologia para encarar a natureza do mal de frente a frente? Se você tem, assista agora, porque essa é a indicação do canal Sobretudo de hoje. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento, que vai estar aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperte o dedo no gostei, ative o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal e deixe um comentário falando se gostou do nosso vídeo e compartilhe para mais pessoas, tá bom, gente? E é isso. O canal Sobretudo agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.